Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma imersão Apocalipse. O nosso estudo hoje é Apocalipse 16. Irmãos, que forte, viu? Muito tremendo. E vamos lá então conferir o que está falando sobre as 7 taças da ira de Deus que serão abertas agora em Apocalipse 16. Versículo 1: E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Verso 2: E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra. E fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Então, amados, aqui vamos dizer assim, é a ira final de Deus se consumindo na terra, ou seja, são as últimas pragas sobre os homens que estão na terra, tá, meus irmãos? E aqui é a primeira que foi aberta, né, que foi derramada sobre a terra. E essa taça aqui, ela fez uma chaga maligna nos homens. A Bíblia não relata o que foi, né? Mas é algo que os homens vão sentir muita dor, vai sofrer muito, tá, meus irmãos? E é justamente os adoradores, os que receberam um sinal e adoravam a imagem da besta. Verso 3. E o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar e se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Meus irmãos, olha o que a Bíblia fala. Que agora esse anjo ele derrama no mar essa taça, né, meus irmãos? Só que o que nos chama a atenção que o mar se tornou em sangue como de um morto. Uma coisa é o sangue de uma pessoa viva e outra coisa é o sangue de um morto, irmãos. Um sangue de uma pessoa morta é um sangue de decomposição, então gera um mau cheiro, então vai ser algo que vai feder, né, meus irmãos? Não vai ser algo muito agradável. Verso 4: O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. Tá, meus irmãos? Então, agora tudo se torna em sangue. Mar, rio, né, meus irmãos? Até existe sistema de tratamento da água que eles tiram a água do mar, mas agora não vai ter aonde tirar água de lugar nenhum, meus irmãos. Meu Deus, misericórdia, hein? Então os homens vão sofrer mesmo, porque nós vamos ver por que Deus está fazendo tudo isso, tá, irmão? No versículo agora posterior, que é justamente no versículo 5 que diz: E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és, que eras, e santo és, porque julgastes estas coisas. Verso 6, visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, tu também, tu lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores. Verso 7, eu vi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Meu Deus, irmão. Então, a temperatura em graus Celsius irá aumentar, tá, meus irmãos? Então, vai ser algo muito forte, né? Ao ponto dos homens morrerem, como está aqui em verso 9. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, e que tem um poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Tá, meus irmãos? Então vai ser um calor escaldante, né, meus irmãos? Ao ponto de que quem sair à tarde não vai conseguir. E dependendo do calor, né, meus irmãos, calor acima de 50, 60 graus, pode ser que as pessoas venham a óbito, tá, meus irmãos? Com certeza vai vir a óbito, né? Pessoas com mais idade, idosos, vão perder as suas vidas porque não vai aguentar suportar o calor, a desidratação. 10. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. Então Deus vai permitir agora, né, nesse quinto anjo derramar, né, a sua taça sobre o trono da besta, os homens vão ter muita dor, tá bom, meus irmãos? E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Verso 12: E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Tá? Então, nós estamos vendo que Israel é o ponteiro do relógio mundial, e nós estamos vendo esse conflito lá com os reis do Oriente, contra, né, meus irmãos, ali o pessoal da faixa de Gaza, contra o Líbano,
contra o Irã e aqueles países lá, né, meus irmãos, nos últimos tempos, eles irão, né, pelejar, tá, meus irmãos? E nós vamos ver que o rio Eufrates tem se secado, tá, meus irmãos? Para quem não sabe, devagarinho o rio Eufrates tem se secado, tá bom? E nós vamos ver que está prestes, né, a acontecer uma invasão, né, sobre Israel, tá bom, meus irmãos? E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, viram 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Olha, meus irmãos, o que operava, o que fazia com que o anticristo e a besta fizessem sinais. Porque no verso 14 diz assim: porque são espíritos de demônios que fazem prodígio, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Meu Deus, né, meus irmãos? Até isso, né, Deus permitiu, né, meus irmãos, que esses espíritos usassem, né, esses homens, o falso profeta e a besta, mas tudo isso é para que o nome de Deus seja glorificado naquele grande dia. Deus fechou o coração de Faraó para Faraó, né, meus irmãos, pelejar contra o povo de Israel, e Deus dá a vitória. Então, Deus, tudo é permissão do Senhor, tá, meus irmãos? Verso 15 diz assim: eis que venho como ladrão, e bem-aventurado é aquele que vigia e guarda suas vestes. Por que Jesus vem como um ladrão, irmão? Porque ninguém sabe o dia nem a hora que ele vem para nós. Então, por isso que está falando que é bem-aventurado ou feliz aquele que está vigiando, ou seja, vigiando de não praticar pecado e guardando as suas vestes, né, irmão? Ser vigilante em todas as áreas, vigiar os olhos, a boca, o andar, né, o falar, o pensar. Então, está vigilantes, porque se não vigiarmos, nós vamos manchar e sujar as nossas vestes. As nossas vestes têm que ser guardadas de forma alva, branca, tá, irmãos? Para que não ande nu, né, meus irmãos? O que é nu? Quando a Bíblia fala andar nu, significa estar andando sem vestimenta espiritual, está andando sem santidade, né? E continue, e não vejam as suas vergonhas, ou seja, o seu pecado será manifesto e descoberto naquele dia, e aí será o momento da sua vergonha eterna e da condenação. Então, meu querido, você que anda em pecado, com as vestes sujas, vigie, ande em vigilância, guarda suas vestes, não contamine, para que você não venha perder a sua salvação. Amém? Deus abençoe. Nós terminamos o estudo de Apocalipse 16, do verso 1 ao 15. Nosso próximo estudo será o Apocalipse do 16 ao 21. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, meu irmão.